Olá, abençoados, graça e paz. Mais uma vez aqui reunido como igreja para crescermos na graça e no entendimento de Deus. Graça e paz a todos. Pedindo sempre que você se inscreva aí no canal, dá o like, compartilhe a mensagem para que outras pessoas que ainda estão no véu da religião venham ter o entendimento com a mente de Cristo e se libertar da mão dos homens. Agradecendo sempre aí os novos inscritos, graça e paz. Mais uma vez a Igreja de Cristo reunido aqui através desse canal, Haroldo Lira CE, a Igreja de Cristo sem parede, a Igreja de Cristo sem rótulos, a Igreja de Cristo sem CNPJ, a Igreja de Cristo que são vidas compradas com seu sangue na cruz, que são os seus eleitos, que são os seus filhos, que são os espíritos, escolhidos por ele desde antes da fundação do mundo, Efésios 1:4, e que estão aqui nessa terra participando de carne e sangue, com uma missão de embaixador de Cristo. Os homens embaixadores de Cristo e as mulheres embaixatrizes de Cristo. Então, abençoado, trazendo mais uma mensagem, dando continuidade à nossa mensagem aqui, te apresentando o Deus da Bíblia e envergonhando o Deus dos evangélicos, o Deus dos católicos, o Deus das religiões, e envergonhando também o teu doutor, o teu pastor, o teu doutor em teologia, né? E que nós estamos aqui te apresentando, lendo a Bíblia e te explicando com a mente de Cristo, te apresentando o Deus poderoso, o Deus que não divide a sua glória com ninguém, o Deus que já fez todas as coisas em 7 dias e que mandou você, o Filho de Deus, viver só por fé. E que infelizmente se intrometeram aí esses cães e pegaram a verdade de Deus, transformaram em mentira e vivem aí roubando e enganando os filhos de Deus. Então, abençoado, meu nome é Haroldo Lira, sou aqui de Fortaleza, Ceará. Graça e paz. E vamos ao que interessa, a leitura da Bíblia. Vou ler para vocês aqui alguns capítulos e algum versículo e te mostrando, né, te explicando em que o teu pastor te engana e qual é a verdade de Deus. Entendeu, abençoado? Presta atenção. Vamos começar aqui. Hebreus 13, 17. Hebreus capítulo 13, versículo 17. Eu vou ler e vou te explicar, né, com a mente de Deus, te mostrando em que o teu pastor te engana. Olha, Hebreus 13, 17. Obedecei aos vossos guias e sede submisso para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Então, presta atenção, tá? O teu pastor, né? O teu mentiroso, o teu enganador, o teu doutor, né? O teu sábio que se tornou louco, ele pega esse texto, né? Ele pega esse texto de Hebreus 13, 17, do qual eu já li para vocês e vou ler de novo. E eles aplicam
eles aplicam, eles usam, os enganadores, os ladrão, os doutores em teologia, eles pegam esse texto aqui e eles aplicam em vocês, né? E dizendo, eles fazendo com que você entenda que você tem que obedecer a eles, que você tem que dar dinheiro para eles, que você tem que fazer o que eles mandam, porque eles são o teu guia. Eles, os cães do Brasil e do mundo inteiro hoje, eles usam esse texto para dizer que você é mandado por ele, e se mete até no teu casamento, se mete em tudo. Mas isso é um engano, isso é uma mentira, né? E que esses caras são tão pilantras de um jeito que eles pegam esse texto aqui e dizem que nós da graça, né? Nós não pregamos Paulo, então por que nós não pregamos isso? Então, abençoado, deixa eu te explicar isso daqui com a mente de Cristo e te mostrar o quanto que esse cão chamado pastor é perigoso. Entende? É mais perigoso do que o diabo dele, que não existe, porque na verdade o diabo é ele. Não existe diabo como ser espiritual. Existe diabo como criatura. Existe Satanás como criatura. Existe demônio como criatura, que são todos eles. E vocês também, né? Porque Satanás é quem se opõe. E vocês são contra. Vocês, evangélicos, vocês religiosos. Quando a gente prega isso daqui, vocês, para defender o teu mentiroso, vocês dizem que isso aqui é mentira. E que a mentira dele é que é verdade. Então vocês também são tudo Satanás. E que esse Satanás do teu pastor, né? Esse Satanás da religião, esse Satanás dos evangélicos, ele não pode existir, sabe por quê? Porque o diabo, segundo o pastor, ele está em mim, ele está em você, ele está em várias pessoas ao mesmo tempo. E pelo que nós sabemos, o único que é onipresente é somente Deus. Como é que esse diabo está no planeta, no mundo inteiro? Que esses cães, esses satanás aí, que fazem essas novelas, né? Os caras, toda novela, o cara para que você continue sendo enganado e acreditando nesse diabo dele, toda igreja desse demônio aí que faz essas novelas, né? Eles botam um diabo. Agora mesmo tem um diabo seguindo José. Agora mesmo tem o diabo seguindo os irmãos de José. Ontem mesmo apareceu o diabo que se transformou no José. E que o irmão dele, né, o Judá, ele olhou para aquela pessoa e viu o irmão dele, José, que já é governador lá no Egito, que foi governador. Ele é agora aí no faz dinheiro aí da novela. Entende, abençoado? Porque se usa Deus para tudo no mundo, abençoado. Então, lá tem um diabo louro. E esse diabo louro se transforma no José, se transforma no irmão de José, se transforma em tudo. Porque segundo esse teu pastor, esse teu ladrão, né? Esse diabo que ele inventou, ele é poderoso, abençoado. Ele é mais poderoso do que o Deus de vocês. Porque ele se transforma em tudo, abençoado. Ele se transforma no José, se transforma no irmão do José. Ele faz o que quer, ele deita e rola. Esse diabo de vocês. Esse diabo mentiroso de vocês junto com esse Deus. Entendeu, abençoado? E que nós aqui, nós não estamos aqui para estar passando a mãozinha na tua cabeça. Nós estamos aqui para pegar pesado mesmo, né? Mas mostrar a verdade. Entendeu, abençoado? Então, o teu desgraçado, né? O teu pastor, todos eles, no mundo inteiro,
Eles pegam Hebreus 13, 17, lê e aplicam em vocês, dizendo que eles são o guia de vocês. Entende? Que vocês têm que obedecer a ele. Mas, deixa eu te levar ao entendimento, para você saber aqui com quem é que Paulo está falando. Que essa carta não tem assinatura. Antes, porém, todavia, contudo, com a mente de Cristo, nós sabemos que só quem poderia escrever essa carta, pelo conteúdo que tem essa carta aos Hebreus, né? Só poderia ser Paulo. Porque somente Paulo tinha um conhecimento da revelação do Cristo ressuscitado. E que esta carta que Paulo escreveu aos Hebreus, ele está mostrando, ele está tentando mostrar para os hebreus a superioridade, né, de Cristo com relação a Moisés. Entendeu, abençoado? E ele está levando ao entendimento, que é o que nós tentamos fazer para vocês, que não há mais lei, que não há mais sacerdócio, que não há mais guia humano, que não há mais pastor, que não há mais nada disso. Por quê, Lira? Porque nós estamos depois do Tetelestai, abençoado. Nós estamos depois do ano 70. Nós estamos depois da escatologia consumada. Não tem mais nada a fazer. É para tu crer, abençoado. É para tu crer. Não é para você ter homem como teu pai, abençoado. O teu pai é Deus. Os eleitos. Então, para quem é que Paulo está escrevendo esta carta? Seja Paulo ou não seja Paulo, nós cremos que é Paulo. Para quem é, abençoado? Para os hebreus. Para os hebreus, abençoado. Está aqui, ó. Carta aos hebreus. Você é hebreu? Você é judeu? Não. Como é que esse teu mentiroso, esse teu desgraçado, pode aplicar um negócio desse aqui em você, né? Se isso daqui foi escrito, não sei a data, mas no ano 60, ou muito antes, porque Paulo morreu no ano 68, decapitado por Nero, e que isso daqui já tem mais de 2000 anos. Se nós não existia, se o Brasil não existia, se não existia esses países que existem, não existia naquela época, abençoado. Era somente Israel, as cidades circunvizinhas, e Roma e outras nações. O Brasil foi descoberto em 1500, abençoado. Essa manifestação aqui é do ano, ninguém sabe, é 50, 60 no máximo. Então, como é que eu posso ler uma coisa e dizer que é para mim, se eu não existia? Essa carta foi escrita para os judeus, para os hebreus da geração de Paulo, da geração de Jesus de Nazaré, da geração deles lá, abençoado, daquele século, do primeiro século da era cristã, o primeiro século, abençoado. Jesus morreu com 33 anos, naquele século, e ressuscitou no terceiro dia. E aquele século, aquela geração, acabou no ano 70. Para cumprir Mateus 24, 34, que tudo não passaria desta geração, que o teu pastor te engana e bota para o futuro. E ele diz que esta geração é esta agora, e bota para o futuro. Mas esta para nós, abençoado, foi aquela. Já está com mais de 2000 anos. Jesus de Nazaré disse, tudo isto não passará desta geração. Tudo isto o quê? A queda do templo, a grande tribulação, a volta dele, o juízo, tudo, abençoado, tudo. Então, Paulo está escrevendo para quem aqui? Para os hebreus, abençoado. Isso daqui não tem nada a ver conosco. E por que ele faz isso? Para ele querer ser o teu guia. Para ele dizer que ele é que te guia.
que somente ele que te representa, esse ladrão. Então, eu vou ler de novo, tá? E vou te explicar, olha. Obedecei aos vossos guias, e sede submisso para com eles. Para com eles quem? Para com os guias. Os guias de quem? Dos judeus. Paulo não está falando, né, com judeus? Paulo não está falando, né, com hebreus? Paulo está falando comigo, nem contigo, abençoado. Nós não existia. Então Paulo diz, olha, e sede submisso para com eles. Pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Então, presta atenção, tá? Presta atenção para você ter o entendimento e você deixar de adorar o homem e você vir adorar a Deus somente em espírito e verdade, para você deixar de ser roubado, para você deixar de ser enganado, para você deixar de ser escravo do teu pastor, do teu ladrão. Em tudo, ele usa até o teu voto. Para quê? Para a bancada dos evangélicos. Entendeu, abençoado? Que para tu não serve de nada. Entendeu, abençoado? Então eles usam Deus para tudo. Tinha um cão guloso aqui que eu frequentava lá, que esse Satanás, ele disse, Satanás é opositor, tá? É quem se opõe, quem não prega o evangelho e é contra Deus, que são todos eles, incluindo padre e papa, todos são Satanás, porque não pregam o evangelho. Eu preguei para vocês ontem, que a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversões dos homens que detêm, que esconde a verdade, que são esses Satanás que eu acabei de citar. Eles não pregam o que eu estou pregando agora. Por quê? Porque isso aqui liberta. E o que eles querem é te escravizar, para viver sem trabalhar, para dar o melhor para os filhos dele, para dar o melhor para a descendência dele, porque ele morre e ele passa essa empresa para o filho, e o filho passa para o outro, e aí vai, abençoado. E só quem perde é vocês, e que também a humanidade inteira, porque Deus está irado, sendo chamado de mentiroso. Então, Paulo está falando aqui com os judeus, né? Paulo está falando com os hebreus, está mandando eles obedecerem os vossos guias. Quem era? Paulo aqui está antes do ano 70, né? O templo ainda estava de pé. Então, quem era os guias do templo? Quem eram os guias na lei de Moisés? Quem era? Os sacerdotes. Os fariseus hipócritas. Eles eram os guias dos hebreus. Por quê? Porque ainda existia a igreja de parede. O templo estava de pé. Ainda não tinha se manifestado, né? Mateus 24, 34 e Daniel 9, 24. Então, o templo ainda permanecia de pé. Então, Paulo está falando com ele lá, para que ele obedecesse os guias deles. Que guia? Os sacerdotes da época. Por quê? Porque a macumba dele lá, chamada igreja, ainda estava de pé, o templo. Entendeu, abençoado? Então, eles eram o guia. Você está entendendo, abençoado? Dá dando para entender? Então, continuando aqui, ó, Hebreus 10, 11 e 12, tá? Hebreus 10, 11 e 12, ainda te levando o entendimento, te mostrando em quem é que o teu pastor te engana, né? E ele pega um texto e que ele aplica em vocês, né? E para dar glória para quem? Para Deus? Não, só para ele. Só ele, abençoado. Ele diz que é o teu guia. Então, eu vou ler para vocês aqui, continuando te explicando. Hebreus 10, 11, Paulo falando com eles ainda,
tentando levar o entendimento para eles lá, que o sacerdote da lei era ainda o guia deles, né? E que já falei que era porque o templo ainda estava de pé. Olha, Hebreus 10, 11 e 12. Ora, presta atenção, tá? Presta atenção. Paulo falando com ele, com os hebreus, com os judeus. Ele diz aqui, Hebreus 10, 11. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecado. Então, você está vendo, né, que na lei, Paulo fala aqui, se apresenta, né? Então, isso daqui é a mesma coisa de você comparar com Mateus 24, 34, do qual Jesus de Nazaré disse para os discípulos: tudo isto não passará desta geração. Esta geração para nós hoje foi o quê? Aquela geração. Por quê? Porque ainda não tinha terminado, ainda não tinha se cumprido. E hoje, para os nossos dias, 2000 anos depois, foi aquela, tudo já aconteceu. Então, foi aquela, do qual ele falou esta. Entendeu, abençoado? Então, no 12, então você está vendo, olha, que quando Paulo diz assim, ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca, jamais remove pecado. Então, quem era que se apresentava? Fazendo essa macumba que o teu pastor faz hoje, que dia após dia é a mesma coisa e que não resolve nada. Vocês estão enchendo um balde cheio de buraco, vocês estão querendo há não sei quantos anos, 20, 30, 40, 50 anos, querendo encher d'água uma peneira, abençoado. Fazendo sempre a mesma coisa, todo dia a mesma coisa. Todo dia sendo chamado de ladrão, todo dia sendo apresentado a um Deus pobre, um Deus miserável, desgraçado, que é preguiçoso, que tu tem que trabalhar para ele. Abençoado, a hora do recreio passou, abençoado. Não tem mais graça. Manda esse teu pastor e se lascar, abençoado. E vem para a graça, vem ter entendimento. Vem para aquele que já fez todas as coisas, abençoado. Que não é para tu ter nada, não é para você ter igreja. Não é para tu ter guia, o teu guia, abençoado. O teu guia é Deus, abençoado, que já está em tu. Esse é o teu guia. O Espírito Santo, abençoado. Então, 12. Então, quem era que se apresentava? Por que Paulo falou, todo sacerdote se apresenta? Por quê? Porque Paulo estava antes do ano 70. E o templo ainda estava de pé. Então, ele ainda se apresentava. E hoje? Passado, abençoado. Hoje é passado. Não tem mais templo. Acabou o templo. Acabou o sacerdócio. Entendeu, abençoado? Acabou o sacerdócio. Acabou a lei. Entendeu, abençoado? Então, 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Assentou-se à destra de Deus. Então, você está vendo, né, que o sumo sacerdote, ele se apresentava e que nunca resolvia nada. E que Jesus
ele se ofereceu uma única vez e resolveu tudo, definitivamente, que você diz que é mentira. Então, Hebreus 7,12. Hebreus 7,12. Olha, pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Então, Paulo está tentando explicar para os hebreus, né, que como houve como houve a mudança de sacerdócio, então necessariamente houve também mudança de lei. E qual foi o sacerdócio do qual mudou? O de Cristo, abençoado. O de Cristo. Então, Paulo está dizendo, olha, não tem mais sacerdócio, não tem mais guia, como homem, como ladrão, como pastor. Não existe mais guia como padre, como papa. Não existe mais guia como sacerdócio humano, como pessoa humana. Por quê? Porque o sacerdócio de vocês, a eles lá, é Cristo. Entendeu, abençoado? É Cristo. Então, Paulo está revelando a eles. Deixa eu ver aqui. Mateus. Hebreus 3:1, olha. Garganta não tá boa, mas vamos nós. Olha, Hebreus 3:1 e 2, ó. Por isso, santos irmãos, Paulo está falando com ele lá. Não está falando comigo, não está falando contigo. Nós não existia. Isso você precisa ter esse entendimento, né? De que a Bíblia inteira, ela não foi escrita para mim nem para tu, abençoado. Por que, Lira? Porque nós não existia. Nós não existia. Como é que eu vou dizer que eu vou dizer que meu neto é muito lindo, meu neto é muito educado? Eu não tenho neto, abençoado. Eu não tenho neto. Como é que eu posso dizer que isso aqui foi escrito para mim se eu não existia? Nós não existia, abençoado. Isso aqui tem mais de 2000 anos. Isso daqui se consumou tudo, né? Que vocês dizem que é mentira no ano 70. E Líria, onde é que nós entra? Onde é que nós entra? É você ter o entendimento que a obra de papai foi feita em 7 dias e que quando tu nasceu, a manifestação do papai, como eu já expliquei para vocês, né? As 3 manifestações, como Criador, como Redentor e como Santificador. Quando nós nascemos, todo esse acontecimento já tinha passado. E o que diz o Evangelho? Que o teu pastor te engana? Diz que é para tu viver só por fé. Em que? Nas obras de papai que tu quer fazer, infeliz. Então, abençoado, olha, por isso, santos irmãos, Paulo falando com ele. E Lírio, nós somos santos? Claro, Paulo está falando com os espíritos, abençoado. Eu estou me dirigindo aos espíritos. Eu não estou me dirigindo a você, o homem natural. Eu não estou me dirigindo. Quando nós pregamos o Evangelho, todos nós, né? Todos os eleitos de Deus, nós estamos falando com o Espírito, abençoado. Nós estamos falando com esse Espírito que está dentro de nós, que é o verdadeiro Filho de Deus e que nós não conseguimos ver. Eu não estou falando com José, com Maria, com João. Eu estou falando com os Espíritos. Que se você for um eleito, né? Esse Espírito está dentro de ti, abençoado. E que você precisa andar no Espírito para que você tenha entendimento da mente de Cristo. Não é você dizendo pela carne que é mentira. Entendeu, abençoado? Não é você querer
chamar o teu ladrão de pai. Entendeu, abençoado? Que o teu pai é Deus, o pai dos espíritos. Então, Paulo diz assim: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial. Ó, Paulo está falando com os espíritos. Considerai atentamente, ó, o apóstolo e sumo sacerdote da vossa confissão, Jesus. Então, Paulo está levando ao entendimento deles que não tem mais guia como homem, que não tem mais guia como ladrão. Isso naquela época, né, na geração de Paulo, que já está com mais de 2000 anos, e esse teu ladrão, ele te engana até hoje, abençoado, dizendo que é o teu guia, que é o teu sumo sacerdote, que tu tem que dar tudo, e tudo que tu fizer, tu tem que dizer para ele. Inclusive esses cães de saia, que as pessoas se ajoelham nos pés dele, é para fofocar, porque isso daí é macumba, tá, abençoado? Isso aí é macumba, não tem nada a ver com Deus. Então, Paulo aqui, ele está tentando levar ao conhecimento dos hebreus, do judeu, a superioridade de Cristo, né, com relação a Moisés, com relação à lei, que ficou para trás. Então, ele diz, Hebreus 3:1, por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerais atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da vossa confissão, Cristo. Então Paulo está dizendo para ele: olha, você não tem mais guia como homem, você não tem mais sacerdote como homem, você não tem mais ladrão como homem. O teu sacerdote é Cristo. E para nós, tudo é Deus, abençoado. Tudo é Deus. Por quê? Porque o Filho não existe mais. Esse sacerdócio aqui, ele durou até ele, Jesus de Nazaré, também conhecido como Filho do Homem, ou seja, a manifestação de Deus, né, como santificador da sua igreja, né, do qual ele comprou com seu sangue, ele entregar o reino ao Pai. Então, quando ele entregou o reino ao Pai, né, acabou o sacerdócio. Por quê? Porque acabou a manifestação de filho. Não tem mais filho, abençoado. É Deus único, morando na sua igreja, no seu templo, no seu santuário. Que é quem, Lira? Nós, abençoado. Nós. Teu pastor te engana em tudo. Então, no 2 ele diz, ó, o qual é fiel àquele que o constituiu. Como também, ó, então, quem foi que constituiu o Cristo para ser sumo sacerdote lá deles? Quem foi? Deus. Deus mesmo. Então, preste atenção, olha. Preste atenção, para ver se você consegue entender, né? Eu sei que você já está quase entendendo, né? Quase, né? Então, preste atenção. Hebreus 3:2, olha. O qual é fiel àquele que o constituiu, Deus. Como também o era Moisés. Então, Moisés, ele era fiel em quê? Na lei. No sacerdócio dele, da lei de Moisés. Então ele era fiel, ele foi fiel a Deus no ministério dele. E ele está dizendo para os hebreus, para os judeus, de que Jesus, ele foi constituído sumo sacerdote e que ele também era fiel, né? Olha, Hebreus 3:2, o qual é fiel, falando de Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Então, abençoado, olha, Jesus de Nazaré, ele foi fiel, né? Ele foi fiel em toda a casa de Deus.
Quem é, abençoado? Quem é hoje e para sempre? Quem foi depois do ano 70, né? Quem foi a casa de Deus? Quem é a casa de Deus que o teu pastor te rouba, te engana e que diz que é a empresa dele, que ele construiu? Essa é a casa de Deus, abençoado? Essa daí é a casa de Deus? É claro que não, abençoado. Isso daí é uma arapuca. Isso daí, abençoado, é uma feitiçaria. Isso daí é uma ladroice criado pelos homens, com CNPJ e tudo, e apoiado pelos governos. Entende, abençoado? Porque não tem entendimento de nada também. Então, quem é a casa de Deus, do qual Jesus foi fiel? Quem é a casa de Deus? Nós. Nós somos a casa de Deus, abençoado. Nós somos a casa de Deus. Nós somos o templo. Nós somos a morada. Ele habita em nós. Ele anda em nós. Ele está em nós. O teu pastor manda tu esperar Jesus. Então, o qual é fiel, aquele que o constituiu, como também o era Moisés, em toda a casa de Deus. Qual era a casa de Deus em que Moisés foi fiel? O templo. O templo, abençoado, que foi abaixo, que não existe mais. E que Deus, Jesus, também, ele foi fiel à casa de Deus. Qual a casa de Deus? Nós, Espírito. Entendeu, abençoado? Então, continuando aqui, olha, eu vou pular, porque aqui é muito longo, mas você lê depois aí, né? Eu vou pular aqui para o 6, que diz assim, ó. Cristo, porém, olha, Cristo, porém, como filho em sua casa, Cristo, porém, como filho em sua casa, olha, Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós. Como é, abençoado? Como é, abençoado, que no tempo de Paulo aqui, né, antes do ano 60, antes do ano 70, antes do ano 60, Paulo já estava dizendo, né, que Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós. Nós quem? Paulo está falando, incluindo ele e está incluindo os hebreus. Essa carta é aos hebreus, que eles eram a casa de Deus. E nós, Lira? Nós não existia, abençoado. E quando nós nascemos? Quando nós nascemos 2000 anos depois, abençoado, nascemos já como a casa de Deus. Abençoado, nós já nascemos como a casa de Deus. Paulo está revelando aqui, abençoado, já está com 2000 anos, que ele lá e os judeus já eram a casa de Deus, o templo caiu. Paulo aqui já está na nova aliança. E que Paulo recebeu a revelação de Deus, abençoado. E como é que vocês aceitam um homem desse aí, faz uma macumba dessa daí, chama de igreja e diz que é a casa de Deus? Se o evangelho diz que a casa de Deus é você, abençoado, que sou eu, que quando nós nascemos com tudo já feito. E aí, já nascemos com tudo, abençoado. Não é para tu ter nada, você já tem tudo. Não é para tu procurar nada, abençoado. É para você crer que já tem tudo. Tu quer mais explicado do que isso, abençoado? Olha, Hebreus 3:6. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, Paulo e os hebreus, se guardarmos firme até ao fim a ousadia e a exultação da esperança. Por que esperança? Por que Paulo está dizendo que ele já era a casa de Deus? E por que Paulo aqui está falando se guardarmos firme até ao fim a ousadia
e a exultação da esperança. Por que que Paulo está falando isso? Se ele está revelando aos hebreus, aos judeus, que eles já eram a casa de Deus. Por quê? Porque ele estava antes do ano 70. Porque eles estavam antes da consumação daquele século. Eles estavam aguardando a volta dele. Eles estavam aguardando o juízo para o joio, para aqueles que mataram, para aqueles que derramaram o sangue, desde de Abel até Zacarias. E eles estavam aguardando, eles tinham que aguardar. Só por isso, abençoado. Só por isso. E ele diz aqui no 7, ó. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvirdes a sua voz, olha, isso daqui, abençoado, isso daqui é para todas as pessoas do mundo inteiro, abençoado, que faz isso aqui. Todas as pessoas do mundo inteiro dizem que Deus é mentiroso. Todas as pessoas do mundo inteiro dizem que Deus ainda não fez nada, que ainda vai fazer, mas assim o pastor orar. Isso é uma loucura, abençoado. Isso é uma blasfêmia. Isso é uma loucura total, abençoado. Isso é você pegar Deus e transformar ele em nada, abençoado. Quando tudo já está escrito aqui. Tudo que ele já fez, abençoado. Para você só crer. E a humanidade está aí sobre a ira de Deus. Eu falei sobre isso ontem. Olha aqui, ó. Hebreus 3, 7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, Deus, hoje, se ouvirde a sua voz, hoje não é hoje, tá? Ô Cícero, doutor de nada. Vocês são doutores de nada, vocês não sabem de nada. Vocês se tornaram loucos. Vocês estão passando cada mico que eu fosse vocês, eu tinha vergonha na cara. Vocês que se dizem doutores, vocês que se dizem ladrão apóstolo, vocês que se dizem bispa ladrona, vocês que se dizem padres e papa roubando o povo, vocês que se dizem pastor, vocês deviam ter a vergonha na cara pelo o mico que vocês estão pagando, seus caras de pau. Olha, Hebreus 3,7, Paulo está falando, isso daqui já está com já está com 2000 anos que Paulo falou isso daqui. E que vocês pegam isso aqui e transformam tudo em mentira. Hebreus 3,7, assim pois, como diz o Espírito Santo, Deus, e vocês têm 3. Hoje, se ouvirem a sua voz, vocês ouvem a voz. Nós estamos aqui suando, estamos aqui maluco, doidão, tentando passar o entendimento. E vocês dizem que tudo é mentira. Achando que está chamando nós de mentiroso. Você não está me chamando de mentiroso, abençoado. Tu está te chamando o dono do mundo, do qual tu diz que aceita. Tu está chamando de mentiroso o dono do mundo, do qual você diz que é uma bênção na tua vida. É esse que tu está chamando de mentiroso. Entendeu, abençoado? É esse que você está chamando de mentiroso, não sou eu. Hoje se ouvir a sua voz, a voz do Espírito Santo, abençoado. Não é do teu ladrão. Não é do teu desgraçado que diz que é teu guia. O teu guia é o Espírito Santo, abençoado. Hoje se ouvir a sua voz, a voz do Espírito Santo. 8. Não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto. Então, pessoal, e é exatamente o que o crente faz. O crente faz tudo ao contrário, abençoado. Quando ele ouve o evangelho, ele diz que tudo é mentira. Onde os vossos pais, falando com eles, tá? Não está falando conosco, está falando com os judeus, com os pais deles, os antepassados. Onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram
as minhas obras por 40 anos ficaram de castigo, abençoado, que é o que está acontecendo com vocês. Então, 44 minutos. 44 minutos, eu vou parar aqui, mas quero te lembrar, né, que essa mensagem aqui tá longe de acabar e que nós vamos dar continuidade amanhã, tá? Tá bom, abençoado? Então, eu tô aqui te apresentando o Deus da Bíblia e envergonhando esse Deus de vocês que não fez nada e que só vai fazer se o teu ladrão orar, né? E que esse Deus não é o da Bíblia, tá? Isso daí é uma mentira, é um engano. Pedindo que você se inscreva aí no canal, dá o like, compartilha a mensagem para que os verdadeiros filhos de Deus venham ter um entendimento. Graça e paz.